Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva, a sua igreja digital. Eu sou o pastor Dárcio E eu, Nilza, e nós estamos aqui para mais um culto de adoração com a família, na família, juntos em família, no nosso Ministério Água Viva, o ministério de todos nós. Nós queremos agradecer a todos que têm contribuído, que têm dado seu trabalho, que têm dado as suas orações, para que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então, glória a Deus por isso e convidamos a você a entrar na página do nosso ministério, ministérioaguaviva.net. E lá você vai ver a página em português. Quem somos, ministério, a Rádio Vineyard, que tem louvores 24 horas por dia. Estamos nas redes sociais, você tem as gravações de todos os estudos e as pregações. Então, olha, não tem desculpa de você não ouvir a palavra do Senhor. E fale conosco também, venha participar também de forma ativa. Fale com a gente o que você tem de dúvida, o que você está passando, o que podemos passar juntos, e nós queremos estar juntos de vocês, em nome de Jesus. E seja muito bem-vindo hoje ao culto da família. Aleluia, isso aí. Seja muito bem-vindo. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Toda quinta-feira nós temos o nosso estudo bíblico. E no nosso estudo bíblico nós estamos estudando a identidade do cristão. Ter hoje uma identidade cristã não é fácil, em função de todas as coisas que o mundo nos oferece. Todas as tentações que nós temos, todas as facilidades que muitas delas nos afastam do Senhor. Mas quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, começamos a adquirir a nova identidade cristã. Mas esse processo de deixarmos a nossa identidade antiga, a nossa identidade humana, para termos uma nova identidade, uma identidade cristã, uma identidade de Jesus Cristo, nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Temos que renunciar a muitas coisas. Temos que renunciar nossos desejos, nossas vontades, nossos caprichos, né? Nossos detalhes. Temos que renunciar à nossa forma de ser, à nossa forma de pensar. Nós temos que renunciar às coisas que nos identificam com o mundo. Na verdade, temos que ser refeitos, né? Refeitos totalmente. Mas, pastor, é possível isso? Fisicamente, não, mas espiritualmente, sim. Fisicamente, a gente não consegue, né? Nós estamos envelhecendo, né? E conforme vai envelhecendo a máquina, você começa a dar problema, tem problema aqui, tem problema lá. Mas nós podemos ser refeitos totalmente espiritualmente. E é isso que o Senhor traz para nós hoje, uma palavra para que sejamos refeitos, para que sejamos cheios do poder de Deus, para que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Mas isso só pode acontecer quando você e eu, nós estivermos nas mãos do oleiro. Quando você e eu estivermos nas mãos do oleiro. E aí você vai me perguntar, mas pastor, o que é o oleiro? O que é oleiro? Oleiro é a pessoa que trabalha com barro ou com cerâmica, fazendo peças ou vasos, ou talhas, ou canecas, ou enfim, muitas coisas. O oleiro é responsável em moldar a peça conforme ele deseja. Ele é o criador daquela peça. Nós estivemos vendo um documentário essa semana de alguém fazendo, você lembra? De alguém fazendo uma peça. Ele pega um bloco assim de barro e ele dá uma amassada assim com a mão. E ele não põe delicadamente lá, né? Ele pega e ataca, não é? E aí ele começa a moldar. Então pega a água e começa a moldar. E aí ele vai mais para cá. E sobe, e desce, e vai para lá, e vai para cá. Esse é o processo. Esse é o oleiro.
aquele que está fazendo. E, na verdade, quando você e eu entregamos nossa vida para Jesus, nós iniciamos um processo de transformação. Esse processo de transformação é um processo de moldagem, onde nós deixamos a velha natureza e começamos uma natureza nova, onde você e eu começamos a ser refeitos espiritualmente. A moldagem da nossa vida conforme o oleiro divino. O oleiro divino, que é o nosso Deus. E ele vai nos moldando, ele vai nos ajustando, ele vai tratando de cada um de nós. Está nas mãos do oleiro, não de qualquer oleiro, mas desse oleiro divino, do Deus Todo-Poderoso, é termos uma lição de transformação. Esse processo de transformação, ele só tem data para começar, e ele vai continuar. Né? E quando a gente morrer, né, nós vamos estar na eternidade completamente transformados. Então, hoje, nós vamos mergulhar um pouquinho na palavra de Deus e meditar rapidamente sobre uma passagem incrível, poderosa, que nós encontramos lá em Jeremias. Jeremias, capítulo 18, nós vamos passar por ela. Essa passagem nos revela uma lição profunda sobre como Deus trabalha em nossas vidas. Como Deus trabalha na minha vida e na tua vida. Como oleiro divino, ele vai nos moldar e transformar de acordo com o seu propósito. O seu propósito que é perfeito. E muitas vezes nós queremos dar uma ajudazinha para Deus, mas não precisa. Ele vai, como oleiro, ele vai estar nos moldando conforme o seu propósito. Porque ele tem um propósito para a minha vida e para a tua vida também. Você não está nesse mundo somente para nascer, crescer, reproduzir e morrer. Não, não é só isso, não. Deus tem um propósito. Ah, pastor, mas eu não sei o propósito. Ok, então vamos caminhar junto. Vamos descobrir junto qual é o propósito que Deus tem para a tua vida. Abra sua Bíblia aí, em Jeremias, capítulo 18, versículos 1 e 2. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Ou seja, quem era Jeremias? Jeremias ele foi chamado muito cedo, ele teve um chamado do Senhor, ele era muito jovem. E aí ele começou a negociar com Deus, assim como Moisés, né? Moisés também quis negociar com Deus. Não, sabe o que é? Eu não sei falar direito. E Deus falou, não, vai com o teu irmão aí, e ele fala por você. Não, mas sabe o que é? Então, muitas vezes isso acontece com você e comigo. Nós queremos negociar com Deus quando nós não queremos fazer alguma coisa. Deus usou a vida de Jeremias para que ele fosse um mensageiro de Deus para mostrar para o povo de Israel o julgamento e a misericórdia de Deus. Também conhecemos a Jeremias como o profeta chorão. Se você lê o livro de Jeremias, eu recomendo que você leia, é um livro bastante interessante, onde você vai identificar muito o povo de Israel com você e comigo. O povo de Israel com aquilo que a gente está passando hoje. Né? E Jeremias era chorão por conhecido como o profeta chorão por seus muitos lamentos. Lamentos contra o povo de Israel por não quererem voltar aos caminhos do Senhor. Jeremias profetizou durante um período de 40 anos e a sua mensagem foi rejeitada por todos, pela família, pelos seus vizinhos, pelos sacerdotes, aqueles da igreja, foi rejeitada.
pelos 5 reis de Judá que passaram enquanto Jeremias era profeta, e por toda a nação. Até parece que nós estamos vivendo os mesmos dias de Jeremias, né? Afinal, as pessoas têm rejeitado a palavra do Senhor, zombado e até mesmo perseguido aqueles que defendem essa palavra. Eu não sei quantas vezes você foi perseguido, mas nós já fomos impedidos de pregar essa palavra. Muitos desprezam e não valorizam a palavra do Senhor. Você prega o amor, quando nós pregamos a palavra do Senhor. Você prega o amor, você prega que Jesus cura, você prega que Jesus vai voltar, ele está voltando. Mas as pessoas perderam o temor, perderam o temor pela palavra do Senhor. Não querem mais saber de Deus, porque hoje nós estamos tão envolvidos no nosso dia a dia e nós não temos tempo para Deus. Mas, na verdade, eu louvo a Deus pela tua vida e pela minha vida, pois ainda somos um povo remanescente. Aqueles que sobraram, né? Que preza a palavra do Senhor, que valoriza a palavra e que entende que a palavra de Deus é como uma bússola, que nos conduz, que nos dirige, né? Que nos dá orientação, e orientação correta para aquilo que nós precisamos fazer ou que precisa acontecer na nossa vida. Jeremias recebeu uma ordem de Deus para ir à casa do oleiro. E o que ele fez? Ele obedeceu. Aqui vemos a primeira ordem do Senhor para o profeta Jeremias. Essa foi a primeira ordem dele. Essa expressão dispõe-te ou levanta-te fala do quê? De um posicionamento. Um posicionamento que eu e você temos que ter. De sair da posição atual, a qual você e eu estamos, e se posicionar na direção daquilo que Deus tem para a nossa vida. Dispõe-te, levanta-te, posiciona-te. Quantas vezes nós nos abatemos devido às lutas, devido a problemas, devido a circunstâncias que nos dizem não. Circunstâncias que a gente queria ter um sim, mas a gente tem um não. E com isso, ficamos muitas vezes, você e eu, nós ficamos paralisados. Paralisados com essa situação, como a saúde, como perseguições, como filhos que são rebeldes, filhos que não querem saber de Deus, maridos alcoólatras, né? Maridos que traem, tantas situações assim, problemas financeiros e outras coisas. Então, hoje, o Senhor te dá uma ordem para você e para mim. Levanta-te. Reage e se posicione. Reage a essas situações. Saiba que Ele conta com você para uma grande obra. Deus tem uma grande obra na tua vida e na minha vida. Mas se a gente ficar sentadinho, se a gente não se posicionar, essa obra não vai acontecer. E não pensa que Deus vai ficar chateado. Eu queria tanto que fizesse, ninguém vai fazer. Não, Deus vai levantar outro. E você e eu vamos perder a oportunidade. Perder por quê? Porque você e eu não nos posicionemos. Nós não estamos posicionados. Entenda que as lutas nos causam dor. As lutas nos machucam. E, na verdade, eu compreendo que é necessário sentir essa dor. Afinal, somos seres humanos. Então, eu tenho que sentir essa dor. Nós temos sentimentos, mas o que não podemos é ficar prostrados diante da dor.
Ah, meu mundo acabou. Não, teu mundo não acabou, não. Ele vai acabar, mas ainda não acabou, não. Se você está me vendo e se eu estou falando é que o nosso mundo não acabou ainda não. Nós temos muita coisa para fazer. E o Senhor espera que você e eu estejamos posicionados. O oleiro é uma representação de Deus. E a casa do oleiro é onde ele molda, ele dá forma para a nossa vida. Esse processo de transformação, que a gente tem falado muito aqui, esse processo é o molde que Deus está fazendo com você e comigo. Esse é o processo de transformação. Nós deixarmos a identidade humana e passarmos a ter a nossa identidade cristã. Assim como Jeremias obedeceu, você e eu devemos estar dispostos a nos submeter ao trabalho que o oleiro divino quer fazer na nossa vida. Mas esse trabalho, ele só pode acontecer quando nós descermos ao oleiro. Assim como Deus falou com Jeremias, desce à casa do oleiro, dispõe-te. Ou seja, você tem que ter essa disposição. Deus não vai forçar você a nada. Você e eu temos que ter essa disposição. E o Senhor continua falando com Jeremias, e Jeremias continua relatando aqui para nós, Jeremias capítulo 18, versículos 3 e 4. Desci à casa do oleiro, e eis que estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Ou seja, Jeremias se posicionou e foi. E ele foi até lá à casa do oleiro. Jeremias viu o oleiro trabalhando no barro sobre uma roda de oleiro. Não sei se você já viu isso, mas é uma roda que fica virando, né? Ou é elétrica, ou é a mão, ou é no pé, né? É um prato que fica girando e aí você coloca o barro e através dos apertos que você dá no barro, ele vai tomando uma forma diferente. Aí você põe a mão na água para que ele fique mais macio. E Jeremias viu o Senhor fazendo vaso, construindo alguma coisa. Aqui o que vemos parece um paradoxo, né? Ou seja, uma contradição. Se, na verdade, nós sabemos que na Bíblia não há contradição. E isso não é uma contradição. Deus manda se levantar e depois manda descer. O levantar a gente viu que é um posicionamento, né? Que você e eu temos que ter. E o descer? Já o descer fala da submissão. O descer fala de nós nos humilharmos diante do Senhor. Parece contradição, mas não é. Isso fala do quê? De relacionamento. Relacionamento que você e eu temos que ter com Deus. Relacionamento de conhecimento, de intimidade, de comunhão. Isso é relacionamento. Nós precisamos crescer no nosso relacionamento com Deus. E como é que eu cresço? Na oração, no jejum, na leitura da palavra, na intercessão. É assim que eu vou crescendo o meu relacionamento com Deus. Na oração, em vez de eu só pedir, eu ouvi o que Deus tem para falar. No jejum, eu marcando para Deus aquilo que realmente me importa. E eu oferecendo o meu sacrifício, que é o jejum, né?
na palavra, estudando a palavra, ouvindo a palavra, meditando na palavra, na intercessão, orando pela vida das outras pessoas. Porque oração eu faço por mim. Pelo outro eu faço intercessão. Os tempos são maus e nós devemos buscar mais a Deus. Mas vai chegar uma hora em que nós não vamos mais encontrar a Deus. Abra sua Bíblia aí, em Isaías, capítulo 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O nosso relacionamento com Deus é como se fosse uma escada. Porém, uma escada ao contrário. A escada a gente sempre pensa em subir, em crescer. Mas quando a gente tem um relacionamento com Deus, essa escada é ao contrário. Ao invés de subir, eu preciso descer. E a cada degrau que eu desço, mais eu me aproximo de Deus e aumento o meu nível de relacionamento com Ele. Esse é o processo de transformação, onde eu sou um homem natural, né? Tenho uma identidade humana, e quando eu começo a descer essa escada, que eu vou me encontrar com Deus, eu venho nesse processo de transformação. Pois existem algumas coisas que Deus só vai nos revelar na medida em que nós formos descendo essa escada, que nós formos tendo mais intimidade com Ele. Nós temos que ter consciência que Deus está ativamente envolvido em nossas vidas, moldando as nossas vidas segundo o seu propósito. Deus tem um propósito para você e para mim. Às vezes podemos passar por processos dolorosos, mas Deus sabe o que é melhor para nós. Abra sua Bíblia aí, em Jeremias, capítulo 18, versículos 5 e 6. Então veio a mim a palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Ou seja, o barro estava danificado, estava com problema. O que o oleiro fez? Ele remodelou. Remodelou em algo novo. Algo novo, ele refez. Deus que tem esse poder de transformar, esse poder transformador em nossas vidas, só Deus tem. Basta que você e eu permitamos que isso ocorra. Não importa o quão quebrado ou imperfeito possa parecer. Não importa de onde você veio, importa para onde você vai. Não importa o que você fez, mas importa o que você vai passar a fazer. Esse processo de transformação, quando nós começamos a descer essa escada, Deus não olha para trás. Deus não quer saber o que está acontecendo lá atrás. Não é? Deus não quer saber isso. O que Deus quer é que você se posicione, que você, como vaso, se coloque na mão do oleiro para que ele dê formas, para que ele dê uma forma. Devemos permitir que Deus nos transforme em vasos úteis para a sua glória. Não nos transforme para que nós sejamos mais bonitos, não. Mais belos, mais graciosos, não. Mas para a honra e glória do seu nome. E Deus pergunta, não poderei eu com vocês, ou fazer com vocês o que o oleiro fez com o barro? Deus não pode fazer isso? Deus pode fazer maravilhas em nossas vidas. Se confiamos nele
e nos submetemos à sua vontade, ao seu processo de transformação, ao seu propósito que ele tem para a tua vida e para a minha vida. Assim como o barro está nas mãos do oleiro, nós devemos estar nas mãos de Deus. À luz desta palavra, podemos aprender que Deus é o oleiro. Ele é o oleiro, não um oleiro comum, mas ele é o oleiro divino, que nos molda e nos transforma de acordo com o seu propósito. O propósito dele para a minha vida e para a tua vida. O propósito dele que é perfeito. Nós podemos confiar nele, podemos confiar em Deus. Mesmo nos momentos mais difíceis. Pode ser que você esteja passando, não é? Nós estamos passando, mas estamos passando e vamos continuar. Mesmo que seja no momento mais difícil, Deus, ele está atento para a tua vida e para a minha vida. Sabendo que ele está trabalhando em nossas vidas para o nosso bem. Não importa qual seja a situação. Mas para que você e eu estejamos nas mãos do oleiro, nós necessitamos primeiro nos posicionar, né? Mas nós precisamos dessa submissão a Deus. Devemos estar dispostos a nos submeter ao plano de Deus para a nossa vida. Assim como Jeremias obedeceu à ordem de visitar o oleiro. A submissão, ela não oferece contestação. Eu não vou discutir com Deus se eu quero ou não, eu vou simplesmente obedecer. Então, para estar nas mãos do oleiro, eu preciso dessa submissão. Para estar nas mãos do oleiro, eu preciso de confiança nesse processo de transformação. Não importa quão quebrado, quanto de pecado eu cometi, a minha vida é imperfeita, não importa. Não importa. Porém, confiar em Deus pode nos transformar em algo precioso e útil. Para que eu esteja nas mãos do Senhor, eu tenho que ter perseverança na adversidade. Assim como o barro passa por pressões e moldagens, também enfrentamos desafios, você e eu. Mas Deus está no controle e trabalhando para o nosso bem. Para que eu esteja nas mãos do oleiro, eu tenho que viver para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus. Devemos nos esforçar para ser vasos úteis nas mãos de Deus, refletindo a sua glória em tudo o que fazemos. Essa passagem de Jeremias 18 traz muitos ensinamentos para nós. E o primeiro deles é que nós somos barro, que devemos ser barro nas mãos do oleiro divino. E Deus está trabalhando, e que Deus está trabalhando na minha vida e na tua vida, ativamente. Que possamos confiar nesse Deus, nos submeter ao seu processo de transformação e viver a sua glória. Se você deseja estar nas mãos do oleiro divino, é necessário que você permita ter sua vida moldada pelo oleiro. E para que isso aconteça, você e eu precisamos entregar a nossa vida para Jesus. Se você nunca fez isso e deseja fazer isso agora, feche os teus olhos e repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu quero entregar minha vida nas tuas mãos. Eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Eu quero ter uma nova identidade cristã. Eu quero ter uma nova identidade cristã. Venha moldar a minha vida como tu queres. Venha moldar a minha vida como tu queres. E esteja comigo nesse novo processo de transformação.
e esteja comigo nesse novo processo de transformação. Isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. Isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém. Se você fez essa oração por primeira vez, eu recomendo que você busque uma igreja evangélica que fale do poder de Deus, que viva essa palavra e que fale dessa transformação de vida mais próxima da sua casa. Se por algum motivo você não quer, pode estar andando aqui com a gente. Nós estamos aí em todas as redes sociais, lembrando que a nossa igreja é uma igreja digital, né? E é uma igreja que só está através dos meios de comunicação. Nós não temos um lugar físico, mas você pode ligar para a gente, você pode falar conosco nas nossas redes sociais e a gente pode estar andando junto. E você que já entregou a sua vida para Jesus um dia, né? Mas tem resistido ser moldado pelo oleiro divino. Ah, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Está resistindo. Você não tem permitido o processo de transformação que Deus deseja fazer na tua vida. Porque você continua fazendo as mesmas coisas, você continua com a tua identidade humana. Mas, pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus. Pois é, você entregou, mas você não deu a vida para ele, você continuou segurando a tua vida. Mas se você deseja reconciliar-se hoje com o oleiro divino, com o Deus Todo-Poderoso, para poder progredir no seu processo de transformação. Se você quer fazer isso hoje, feche os teus olhos. Eu vou orar por você. Pai, nós te louvamos e bendizemos o nome, porque o Senhor tem andado conosco. O Senhor tem estado conosco. O Senhor tem nos dado oportunidades a cada dia, Pai. Senhor, nos perdoa, Senhor, se nós estagnamos esse processo de transformação, se nós não nos sujeitamos à Tua vontade. Nos perdoa, Senhor. E agora nós queremos startar de novo esse processo. Nós queremos, Senhor, estar sendo moldados novamente por Ti, Pai. Fala conosco, dirija a nossa vida. Senhor, que o Teu processo de transformação, o Teu propósito nas nossas vidas sejam realizados. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus pela tua vida, que você possa realmente estar permitindo que o oleiro molde a tua vida. Se o barro não se entregar totalmente, o oleiro nada pode fazer. Ou seja, depende única e exclusivamente da tua entrega. Depende única e exclusivamente do teu posicionamento. Amém? Obrigado por você estar com a gente até aqui. E nós te convidamos para na próxima quinta-feira nós estarmos juntos no estudo bíblico. No estudo bíblico, conhecendo mais a palavra. Nós estamos falando sobre a identidade cristã, né? E nós estamos falando sobre o batismo. E nós vamos para a segunda parte do batismo. Nós já fizemos 3 estudos sobre essa identidade cristã. Você pode buscar aqui no YouTube, que nós temos aí todos os estudos estão no YouTube, ou vai lá no site da rádio, que no site da rádio também tem, ou vai no site do Ministério aguaviva.net, que está lá também tem, né? Tem em português, tem em espanhol, né? Nós estamos começando a fazer também em inglês, mas você tem essa identidade, busque essa identidade, ok? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você tenha uma semana poderosa, uma semana de bênção, uma semana maravilhosa, cheia da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.